Hoje o assunto é salão de festa. Eu vou te passar ferramentas para você escolher o salão perfeito para sua festa. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Andressa e vamos fazer hoje mais um videozinho da nossa série de como começar a organizar uma festa. Pode ser de casamento, de 15 anos, uma boda, seu aniversário, até um evento corporativo. Então eu fiz esse passo a passo de vários vídeos já. Se você ainda não assistiu nenhum, se você tá perdido, eu vou deixar o card aqui em cima para você começar lá do início, como que realmente você começa a organizar a festa, para que não tenha problemas depois, para não te dar tanta dor de cabeça, não é mesmo? Porque é muita coisa. Organizar uma festa dá muito trabalho. Então, se a gente tiver dicas e macetes, melhor ainda. No passo anterior, a gente falou sobre buffet. Eu sei que em algumas vezes o buffet e o salão, eles podem ser a mesma coisa, a mesma empresa. Mas também existem aqueles que são separados. Então, eu fiz um vídeo especificamente sobre buffet. E agora eu tô fazendo um para vocês especificamente sobre salão de festa. Se por acaso você vai visitar algum lugar que são os dois, é só você pegar a dica de um e de outro, juntar, levar essas duas dicas com você na hora que você for fazer visitas ou na hora de avaliar. Mas se for separado, você consegue considerar um ou outro. Maravilha? Explicado isso, como é que eu escolho o meu salão de festa? Eu vou te falar que é muito mais fácil do que tudo que a gente já conversou antes. A gente passou aí pelos principais pontos em relação a convidado, orçamento, cerimonialista e buffet. São itens bem detalhados que precisam de uma atenção muito grande. Então agora a gente já entra em uma coisa assim um pouquinho mais leve, né? Lógico que a gente tem que avaliar, mas um pouquinho mais leve do que a gente já tinha. E eu vou te dizer uma coisa, escolher salão de festa é muito fácil porque é intuitivo. Lá no fundo assim, é de coração, é uma questão de sentimento, é igual o vestido de noiva. Não é você que escolhe, é ele que te escolhe. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque justamente sendo intuitivo, isso aí, olha, é uma armadilha muito grande, porque é perigoso você se apaixonar pelo salão errado. Já pensou? Se você for procurar um salão, visitar um salão, sem saber o que você precisa procurar, você corre esse risco de se apaixonar e depois você pode ter muitos problemas porque aquele salão não te atende. Eu vou citar um exemplo muito básico. Se você tem, por exemplo, 200 convidados em lista, é um número muito comum para casamentos e 15 anos. E aí você se apaixona por um salão que cabem 150 convidados. Isso é um grande problema, porque se você colocar todos os seus convidados lá dentro, lógico que não tem espaço para mais nada. Não, Andressa, mas não vão todos, eu tenho 200 em lista, mas não vão todos, né? Tem muita gente de fora. Tá, só que você ainda tem que reservar um espaço pro seu buffet, pro seu DJ, pista de dança, mesa do bolo, e ainda você pode ter totem fotográfico, cascata de chocolate, tem tantas coisas. Eu falei básico, tem muitas coisas que você pode colocar dentro do salão de festa. Se você não considerar esse espaço também, a sua festa vai ficar aquela coisa apertada, que nem o garçom consegue circular direito, aquelas fotos ficam de gente apinhada, isso não é legal, não é bacana. Então eu vou te passar esses dados para você visitar um salão, conhecer um salão, de fato, com todas as ferramentas que você precisa para escolher o certo. Beleza, então como é que eu faço para não me apaixonar pelo salão errado? Você vai precisar de duas coisas, basicamente. Uma lista de requisitos e uma lista de conferência. Pega papel e caneta? Não, eu deixei tudo aqui embaixo para você. Já tá prontinha essa lista. Você consegue baixar, levar contigo. Eu vou explicar como usar, beleza? Se você quiser baixar antes de terminar de ver esse vídeo para você ir acompanhando, maravilha. Se não, eu também vou deixar todos os itens aqui na lateral para você poder acompanhar comigo e depois entender muito bem essa lista. Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer junto a lista de requisitos da sua festa. Como vai funcionar? A lista de requisitos, ela é a principal ferramenta. Ela é mandatória, obrigatória, necessária. Então, é ela que manda na bagaça. O que tiver escrito lá é o que você precisa de verdade respeitar. Porque você vai colocar lá o que você precisa. Então, o primeiro item,
número de convidados. Você vai colocar na frente quantos convidados você tem em lista. Assim que você colocar esse número na frente, você vai respeitar aquilo. Então, aquela lista de convidados que você fez lá atrás, aquela lista, ela tem um número. Não é para você considerar quantos você acha que vão. Não, é para colocar o número completo. Isso vai te ajudar, tá bom? Então, número de convidados, coloca na frente quantas pessoas. Se for um casamento, você tem a parte de cerimônia. Você precisa falar se essa cerimônia vai ser no local. Se for no local, ela é externa, vai ser numa área aberta, num gramado, ou ela é interna. Isso é gosto, tá bom? Então você vai colocar o que você gostaria. Ah, mas tanto faz, se eu for num salão que tem interna, pode ser interna, se for externa, pode ser externa. O importante é que seja no mesmo local. Bom, se você tem esse gosto, então você coloca interna / externa, do tipo, você aceita os dois, entendeu? Mas se você tem um sonho, não, eu quero casar ao pôr do sol, quero uma árvore no fundo. Se você tem esse sonho, coloca, para você respeitar o seu sonho, para não ficar na sua cabeça depois, eu devia ter feito. Não, faz agora, tá bom? Então coloca lá na parte de cerimônia onde vai ser essa sua cerimônia. No caso de uma cerimônia externa, é muito simples, né? É externo, acabou, não tem teto. Talvez você tenha que considerar uma tenda, mas isso é assunto para o futuro. Mas no caso de uma interna, ela pode ser interna num espaço separado do seu salão de recepção ou interna junto com o seu salão de recepção. Tem gente que faz dos dois tipos. Às vezes o salão ele tem um segundo salão ou um espaço superior ou de baixo que você pode fazer a cerimônia em um espaço totalmente diferente para sua recepção. Ou tem aqueles lugares que assim é um espaço grande que você consegue encaixar os dois. Você pode encaixar os dois juntos, as mesas distribuídas com a cerimônia passando pelo meio dos convidados, ou você pode dividir em dois ambientes, se o espaço tiver essa possibilidade, né? Então, o espaço é bem grande, dá para eu colocar um espaço só para a recepção e aí eu faço uma divisão e do outro lado só cerimônia. Então, aí vai de gosto, tá bom? Vê o que você prefere, veja fotos e tudo mais e aí você coloca escritinho lá na parte de cerimônia que você prefere. Localização. Para alguns é meio óbvio que é que você vai procurar em relação à localização. Então, eu vou casar aqui na cidade que eu moro mesmo, então aqui é região. Beleza. Agora tem casos de pessoas que vão fazer um evento externo, às vezes a família mora em outro lugar, então, não, olha, vamos fazer no meio termo, né? Minha família é dessa cidade, a sua é dessa, vamos fazer num lugar que os dois possam se encontrar. Então, se a localização for algo importante, coloca ali também aonde você gostaria, mas seja bem específico. No meu caso, se eu fosse fazer, eu faria Campinas região. Tá, beleza, pra mim não tem tanto problema. Mas eu fui recentemente, por exemplo, num casamento que foi em Monte Sião. Era necessário que fosse em Monte Sião, entendeu? Tinha alguma coisa a ver com a tradição da noiva, da família da noiva. Então, ali ela colocaria cidade de Monte Sião, ponto. Não pode ser perto, não pode ser Águas de Lindóia, por exemplo, que é do ladinho. Tem que ser Monte Sião. Então, se você tem que considerar a sua localização, considera de uma forma específica. Preço. É importante que você respeite o seu orçamento. Então, coloca ali o preço que você pode pagar, de acordo com o que você já conversou com a sua cerimonialista, de acordo com o orçamento que você tem disponível. Então, se você pode gastar 5 mil num salão, coloca 5 mil. 10, 15, 20, coloca ali o valor máximo que você pode gastar, tá bom? Se for menos que isso, nossa, maravilha, amém. Mas se for mais do que aquilo, é legal você fugir, né? A gente tem outras coisas para fechar além de salão, então não dá pra gente abrir mão toda hora, tá? Então coloca ali o valor máximo. Andressa, o meu valor máximo é 8, mas eu tenho a impressão de que os lugares que eu vou gostar são mais caros, eu já tô considerando aumentar o meu orçamento. Tá, então pega o seu orçamento, já considera um pouquinho a mais e põe nessa lista. Então, o valor que tá na lista, ele já tá superfaturado. Não dá pra você aumentar mais, tá bom? Aquele ali é o valor. Você sabe que o seu orçamento é 8, mas você pôs 10. Então, se você achar um lugar de 8 que você amou, maravilha. Se você achar um lugar de 10, você sabe que você já tá ultrapassando, mas você se permitiu isso. Tempo. O tempo de festa também é importante. Alguns lugares você vai ver que dão
o dia inteiro. Então, olha, tá liberado das 8 da manhã até meia-noite para você. Normalmente chácaras são dessa forma. Outros lugares, eles já exigem, olha, são 5 horas de festa. Qual horário vai começar? Vai começar às 7. Então, eu vou contar 5 horas a partir daqui e depois tem 1 hora para desmontagem. Acabou isso, acabou. Fora isso, você paga a multa. Então, presta atenção no tempo. Como você já fechou o buffet, se você está seguindo a ordem direitinho, você já fechou o buffet e ele é separado, lembra, o buffet tem quanto tempo de serviço? Ah, o meu buffet tem 6 horas de serviço. Então, é legal que você procure um salão que tenha pelo menos 6 horas. Senão você vai perder 1 hora de buffet. Se ele não oferece 6 horas assim de praxe, né, como padrão, você pode ver qual o valor da hora adicional. Ah, vale a pena, dá pra gente manter. Então, beleza. E mesmo esse valor adicional, ele tem que caber no preço total, tá bom? E estilo. Isso aqui eu acho que cabe muito para uma festa de casamento ou 15 anos. Uma festa de 15 anos, tem aquelas meninas que gostam, por exemplo, de uma coisa mais princesa. Então você precisa procurar um lugar clássico. Ele tem que casar, tem que ornar, né? Tem que ornar com o estilo da sua festa. Então não pode ser um espaço todo rústico. Não vai combinar muito com o seu estilo de princesa que você quer. Tem gente que quer fazer casamento rústico, então não adianta você alugar um lugar todo com paredes brancas, com porcelanato no chão, com uma escada toda chiquetosa, com detalhes em vidro. Não vai casar com o seu lado rústico. Então procure um lugar que caiba no seu estilo. Ah, Andressa, eu não sei, eu sou muito aberta a estilos. Então nesse caso, escreve alguns que você gosta, pelo menos uns 3. Então, por exemplo, clássico, rústico e, sei lá, temático, né? Você sabe que você tá aberta. Não deixa nenhum dos itens em branco. Coloca, nem for para colocar várias opções, coloque. Isso aqui vai te guiar, tá bom? Porque quando você visitar o salão e você se apaixonar por ele, aí ele vai começar a ditar o estilo da sua festa, se você ainda não tem essa visão. É muito difícil quem não tenha, ok? Então é legal que você pelo menos deixa alguma opção. E assim a gente termina a lista de requisitos. Ela parece muito simples, mas na hora que você começar a procurar salões, você vai ver que um requisitozinho vai cortar um salão e vai tirar ele da sua lista. E é para isso que ela serve. Maravilha! Nossa lista de requisitos está pronta. Agora é hora da gente fazer a lista de conferência. Essa lista você não vai preencher antes, você vai preencher na visita ao salão. Então você vai precisar de uma lista por salão que você vai visitar. Eu vou falar para você os itens que tem nessa lista para você entender como você vai preencher isso. Porque em algum momento, no próximo passo que é a pesquisa, de repente você já consegue identificar um outro item e preencher isso. Senão você pode preencher só no dia da visita mesmo. Então vamos lá. Essa lista ela não está numa ordem de esse é mais importante do que esse. Você é quem vai dizer o que é mais importante, tá bom? Depende do seu gosto. Então, eu fiz numa ordem. Se você quiser, antes de levar essa lista, você pode colocar uma numeração, você pode redistribuir conforme o que for mais importante para você. Mas eu acho que não tem necessidade, porque na hora que você visita, é que você entende o quanto aquele item é importante naquele salão. E eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco. Bom, o primeiro item dessa lista é banheiros. Então você vai colocar na frente o que você acha do banheiro em poucas palavras. Se tiver tudo ok, você pode escrever só ok. Se você achar pequeno, você escreve pequeno. Se você amar, você pode escrever amei. Tem gente que gosta de trabalhar com nota. Você pode colocar nota de 0 a 5 para ficar mais fácil do que 0 a 10. Pode considerar nota 1, 2 ou 3, né? Sendo ruim, bom e ótimo. E pode colocar até observações se for necessário. Por exemplo, na parte de banheiro, você tem que perguntar para o salão se ele oferece, né, se já está incluso na locação o papel higiênico e o sabonete. Alguns salões de festa, normalmente os mais clássicos e tradicionais, isso já está incluso, mas naqueles que são mais tipo chácara, não está incluso. Então, pergunte isso. Isso já faz parte da lista também, é só fazer um xizinho. Outro item, cozinha. Você vai avaliar, não exatamente a questão de limpeza, porque isso tem a ver com o buffet, mas avaliar o que você achou daquela cozinha. Não, tinha um mofo enorme no teto, não foi muito com a cara. Então escreve isso. A cozinha pareceu boa pra mim, o tamanho tá legal. Escreve isso, tá bom? Coloca esses detalhes. Se você quiser ser mais específico, até para ajudar o buffet depois, você pode colocar o que tem na cozinha.
Eles já têm freezer, eles já têm 2 bancadas, tem 2 pias, tem um fogão. Então você pode colocar o que a cozinha possui, porque o seu buffet vai precisar dessas informações depois. Iluminação. Os salões, eles não costumam ser assim, nossa, a coisa mais maravilhosa de iluminação. Quem vai mexer muito com isso depois é o DJ ou o decorador. Mas tem salões que se preocupam pelo menos com uma parte, por exemplo, externa, uma questão mais arquitetural. Então, se ele tiver alguma coisa assim, ou se ele tiver um trabalho muito bom no teto, com vários spots de luz, isso já é bem bacana. Então, você pode colocar o que você achou da iluminação. Então, você pode colocar que tem iluminação externa, boa iluminação interna, pimbim, que tem aquele que é pimbim, não sei se todo mundo sabe o que é pimbim, mas é uma iluminação que você direciona ela diretamente na mesa do convidado, em cima do arranjo de flores, fica super bonito. O salão tem aquele canhão de luz maravilhoso. Então, todos esses itens que você quiser, você coloca lá em iluminação. Não tem nada disso, Andressa. Beleza, você pode colocar assim, básico, né? Pode colocar ok, nada demais. Tem o necessário. Agora não, tá muito escuro, você escreve lá, precisa de mais iluminação. Precisa de mais iluminação externa. Porque você já sabe que naquele salão você vai ter que gastar com isso, pedir pro DJ dar uma melhorada, colocar alguma iluminação nas árvores de repente, né, se tiver. Então você precisa anotar. Distribuição de energia. Você não precisa ser um eletricista para entender em relação à distribuição de energia. Você só precisa perguntar como é a distribuição, se tem 110, 220. Por quê? Quando você liga um monte de coisas no salão, o risco de cair a energia, se ela não estiver preparada, é muito grande. Na verdade, é quase certo se não estiver preparado. Porque o DJ usa muito. Se você tiver um totem, aquela cabine de fotos. Então, se você tiver vários itens que você tem que ligar, você precisa ver como que estão os pontos. Tem vários pontos de energia pelo salão. A gente tem 2 caixas separadas, a gente tem um poste de luz só para uso do DJ, o outro é para o restante do salão. Então é bacana você ter essa informação e anotar o que eles te falarem. Gerador. O salão tem gerador? Não tem? Veja que o salão ter gerador não é uma coisa assim, nossa, necessária. Mas se ele tiver, facilita a vida. A nossa intenção é que você nunca use, né? Lógico. Mas nunca se sabe que tipo de chuva pode acontecer no dia, o que é que pode acontecer em relação à energia. Então, é muito ruim se você não tem um gerador, principalmente se você estiver em algum lugar mais rural, algum lugar mais rústico que é mais afastado da cidade, você não tem como resolver aquilo, se a região é muito comum cair energia. Então é legal que você se prepare, mesmo que você não use. Eu tenho muito medo da energia acabar e depois fica tudo escuro. Já teve noivas que me contrataram que, infelizmente, elas não contrataram o gerador. E aí fica aquela meia luz. E aí você vai depender da boa vontade do salão e do buffet. Se eles vão ficar mais tempo depois que a luz voltar. Porque eles não precisam. Porque é obrigação sua oferecer estrutura básica para eles em relação à iluminação, energia elétrica. Se eles não têm isso, não é culpa deles, é de quem contratou, entendeu? Então, se por acaso fica 3 horas sem energia na sua festa e aí só sobram 2 horas de festa, o buffet pode servir aquele tempo e falar, agora eu tô indo embora. Isso pode acontecer. E não tá exatamente errado, entendeu? Porque é o que acontece, é o que tá no contrato. Então, pergunta se tem gerador. Se não tiver, você sabe que de repente você vai precisar contratar um, tá bom? Mesas, cadeiras, aparadores, tudo que o salão tiver de mobiliário, é legal você saber e anotar. E saber se é pago ou não. Então, o nosso conjunto de mesas custa R$12. A gente tem toalha também. A gente tem essa mesa também. Não, a gente não cobra por aquilo ali. Tudo isso aí é bacana você saber. O que você tiver de mobiliário vai te economizar em decoração. Então, se o salão já tem mesa e cadeira, é uma boa economia. Mesmo que a mesa e cadeira dele você tenha que pagar, pelo menos é uma coisa que você não vai ter que se preocupar. É ele que vai ter que colocar ali. Normalmente, é mais barato mesa e cadeira dentro do salão do que do decorador, porque ele ainda tem o transporte disso. Mas, vale a pena você avaliar. Agora, alguns salões não permitem entrada de mesa e cadeira que não seja deles.
Às vezes por o simples fato de não ter onde guardar aquilo, né? Ele tem aquele, ele não tem como tirar dele para você pôr outro. Então, não é exatamente errado, né? Porque afinal de contas é o espaço dele. Então, ele já considera aquele kit para você, né? Olha, tá aqui essa mesa de vidro com essas 8 cadeiras de ferro, branco e tal. Horário limite. Alguns salões, ele tem um horário limite de funcionamento. Então, olha, aqui você só pode até meia-noite. Independente do horário que você vai começar a festa, só pode até meia-noite. Então, você vai ter que se programar para que a sua festa termine meia-noite ou um pouquinho antes disso, tá? Pergunta sobre isso. Ah, não, nosso horário, a gente está num lugar que pode ter barulho até de madrugada. Então, a gente não tem um horário limite, a gente tem um tempo limite. Então, são 8 horas de contratação, 6 horas de contratação. Aí você só sabe que você tem que colocar esse tempo dentro do horário que você quer a sua festa. Sala de apoio. A sala de apoio, gente, ela é muito legal. Os seus profissionais que estão ali no dia vão usar, você vai usar, e alguns convidados seus, dependendo de como for a sala, pode ser que usem também. De repente, alguém que está amamentando, se não tiver um espaço bacana para ela pode acabar pedindo para usar a sala para amamentar com mais tranquilidade. O seu fotógrafo vai usar porque ele carrega um monte de material, ele pode deixar lá guardado com segurança. A cerimonialista vai usar tudo que você entregar para ela de lembrancinha, doces que sobram para ela repor depois, coisas suas, tipo tirou seu véu, vai colocar lá, as próprias coisas dela, como a maletinha de primeiros socorros, né, com todas as coisas que ela tem. Então, muitas coisas são colocadas na sala de apoio sem ter que ficar uma coisa assim, meio feia dentro do salão, ou até externo, no risco de chover e de repente molhar alguma coisa. Então, se o salão tiver uma sala de apoio, é um pontinho positivo. Se ele não tiver, não é exatamente, não, vamos excluir o salão por conta disso. Não, não é requisito, é conferência, tá? Mas é legal, se tiver, você anotar. Como que é a circulação do ar? Tem ar-condicionado, tem ventilador, bacana você saber, principalmente de acordo com a época da sua festa. Então, a sua festa vai ser no calor? Vai ser no verão? É muito legal que tem ar-condicionado. Ah, não, vai ser no inverno, o salão não tem ar-condicionado, mas tem ventilador. Tá, se você se apaixonou por ele, quem sabe dá, né? Se ele tiver uma boa ventilação, pode acontecer, não tem problema. Mas presta atenção nisso, de acordo com a data que você quer fazer e com o que você pretende fazer, né? Se você quer fazer um almoço no verão, pensa, no verão, almoço, num lugar que normalmente é quente, sem ar-condicionado, todo mundo vai derreter. Então, de repente, aí é excludente, tá? Existe um segundo banheiro no ambiente, um banheiro para staff, né, para o pessoal que está trabalhando, um banheiro que você pode acessar você, noiva, sem que os seus convidados vão atrás de você. Se existir, é legal você anotar também. Quais são as regras desse salão? Normalmente eles têm uma listinha com o que pode, o que não pode colar fita crepe, pode pôr coisa no chão colada, não pode bater prego, não pode. Então, essa lista é muito importante, porque às vezes você quer, eu quero chuva de prata no meu casamento, mas o salão não deixa. Então, você tem que saber dessas regras, porque talvez ela exclua alguma coisa que era seu sonho. Tá bom? Então pede essa lista de regras, não deixa para ver essa lista só na hora do fechamento, pede antes. No caso de um 15 anos, é legal que você pergunte se permite ensaio, porque tem salões que são meio chatos em relação a ensaio, tá bom? Então pergunta, como que funciona o ensaio para 15 anos? Aí normalmente ele vai te falar, você vai marcar normalmente na semana do evento, né, uns dias antes do evento, a gente marca normalmente durante a semana, você vem, faz o ensaio e tal. Agora tem salões que são mais chatinhos, você fala assim, olha, você só pode marcar de segunda-feira das 3 às 4, você tem que pagar um valor, então preste atenção nisso, não é que seja excludente, mas ele tem que te dar alguma opção para fazer ensaio. Se ele vai cobrar por isso ou não, é você que vai avaliar se tá certo ou se não tá, bom? Melhorias. É legal você saber se o salão pretende fazer alguma melhoria. Então, olha, eu tô vendo seu salão. A minha festa daqui 2 anos. Você pretende mexer em alguma coisa? É legal que você saiba, porque de repente você tá se apaixonando por algo que vai mudar. Às vezes pode ser uma melhoria que vai te agradar muito. Então, olha, a gente tem só ventilador aqui, mas a gente pretende pôr ar-condicionado ano que vem. Ah, legal. Agora, toma cuidado com o que for prometido e o que for
vontade do pessoal do salão. Então, olha, a gente tá pensando em pôr ar-condicionado. Ou se ela falar pra você, não, ó, certeza, no dia do seu casamento vai ter ar-condicionado. Então, esse item você vai anotar e vai colocar em contrato caso você feche com esse salão. Tá bem claro isso? Em contrato. E o básico, né? Forma de pagamento, o valor total da locação, como é que funciona o parcelamento, tudo isso você pergunta. Pergunta também se existe alguma taxa extra, né? Aquela taxa que a gente já falou lá na parte de buffet, caso sua festa seja muito longe. Então, às vezes, eles colocam uma taxa de juros aí para compensar esse tempo, ok? Então, essa é a lista de conferência que você vai levar para o salão contigo. Até cansei. É muita coisa, né, pra gente anotar. Mas é por isso que a gente anota, porque se for depender da memória, sem condição. Então, beleza, a gente já tem a nossa lista de exigências, a gente já tem a nossa lista de conferência. Você vai agora pesquisar. Então, presta atenção, a gente fez tudo isso até agora sem você ver nada de salão. Você vai pesquisar agora. Então, aquela pesquisa básica que eu já ensinei como é que faz no vídeo de como contratar cerimonialista. Vou deixar aqui em cima. Como você contratar cerimonialista, o modelo é o mesmo para você contratar qualquer outro fornecedor. O jeito de pesquisar, o jeito de entrar em contato, o que você avalia nesse contato, o que você avalia no contato pessoal. Então, se você não assistiu, vale. Mesmo que você já tenha contratado a sua cerimonialista, vale para você ver como é que funciona esse passo a passo. Mas, basicamente, você vai pesquisar salões na localização que você deseja. Pesquisa, entra no site, vê Facebook, vê Instagram, vê fotos dele e anota aqueles que você gostaria de visitar. Com esses que você anotou, quero visitar, dá uma comparada nas informações que eles têm no site, sei lá onde, com a sua lista de requisitos. Se por acaso alguma dessas coisas que ele mostra no site não bate com a sua lista de requisitos, você já exclui. Mas Andressa, olha só, aqui tá falando que cabe 500 pessoas e na minha lista de requisitos eu tenho 200 convidados. Dá certo? Não dá? Boa pergunta. Então assim, quando a gente tá falando de convidados a mais, de repente até dá. Isso vai depender do espaço. Porque quando você tem 200 convidados em lista, você não vai fechar um salão exatamente para 200, tá bom? Você vai fechar um salão com um pouco mais que isso. Então, num caso de 50 convidados, você vai fechar um espaço que caibam 100. No caso de 100 convidados, você vai fechar um espaço que cabe uns 150. No caso de 150, um espaço que cabe uns 250. Por quê? Porque tem coisas que você vai colocar ali dentro, entendeu? Então, não é sempre 50 a mais. Eu vou deixar uma tabelinha aqui embaixo também para você entender mais ou menos. Mas sempre um pouquinho a mais para você encaixar outras coisas que você vai ter na sua festa. Então, sim, se você está procurando um lugar para 200 e você viu um lugar que você gostou muito para 500, de repente, vale essa visita. O que não dá é uma coisa assim muito absurda. Eu tenho 100 convidados e eu vou visitar um salão que cabe 600, cabe 2.000 pessoas. Não, aí não. Tá? Tenta trabalhar assim. Se você tiver 200 até 500, então, porque depende do que você vai ter lá dentro, o tamanho da sua pista de dança, o tamanho da sua mesa de bolo. Então, de repente, vale a visita, mas com cautela, tá bom? E nessa pesquisa, o que você vai começar a fazer é verificar o valor. Então você entra em contato, já pede o valor para eles. Esse contato eu também explico bastante lá no vídeo sobre como contratar o cerimonialista. Porque na hora que eles responderem com o valor e informações sobre o salão, você já vai excluir vários deles. E vão sobrar alguns apenas para o nosso terceiro passo, que é a visita. Você vai marcar pelo menos 5 visitas. Opa, não é mais 3 como antes, né? Agora são 5. Porque cada lugar que você visita, ele pode te trazer uma visão nova. Ele pode te dar um aprendizado novo, uma ideia nova, uma inspiração nova. Então é legal que você visite pelo menos 5 lugares, tá bom? Valendo aquela mesma ideia de que eu já visitei muitos salões com a minha prima, que fazer 15 anos eu fui ajudar, agora eu não preciso visitar tantos. Beleza! Então veja, você já visitou pelo menos 5, então agora você não precisa. Mas marca ali, se você não visitou ainda, marca 5 salões para você visitar.
E nessa visita, o que eu recomendo? Que você separe um dia só para isso. Separa um dia para você visitar os lugares com calma. Não adianta ir correndo. Eu tô no trabalho aqui, ele falou que me atende às 6, agora é 5:30. Eu vou correndo para lá e eu já visito. Não, calma. Marca um dia só para isso. De preferência, marca mais de um salão no mesmo dia, porque isso vai te ajudar muito na hora de você avaliar cada um, vai estar fresco na sua cabeça, entendeu? Então, marca uns 3 naquele mesmo dia, né? Marca o horário direitinho, veja qual o percurso, para você também não ficar gastando muito à toa, vai na ordenzinha lá. Dá um pouquinho de trabalho fazer isso, mas é muito válido. E leva as pessoas importantes para você, aquelas que te ajudaram a fazer a lista de convidados, que participaram da degustação do buffet, são essas pessoas que você tem que levar contigo, tá bom? Não é para levar um rio de gente, é um pouquinho só aquelas principais e mega importantes. E lógico, você vai levar a sua lista de conferência. Você pode levar no celular, no tablet, impressa, o que você achar mais fácil, desde que você realmente anote cada item. Não tenha vergonha de anotar na frente da pessoa que tá te apresentando o salão não, tá? É até legal, porque se ela realmente for uma pessoa profissional, o salão realmente quiser te atender, ele vai te ajudar a preencher aquilo ali, tá bom? Dica de ouro para visita. Se você puder, veja o salão decorado. É a melhor coisa. Você não tem obrigação de saber como funciona uma decoração, o que é que cabe naquele lugar, você não tem essa obrigação. Então, se você ver pronto, já te ajuda a ter uma ideia de espaço. Eu fui no salão lá para 500 pessoas e eu vi ele montado para 200, nossa, ficou muito vazio, muito. Pronto, já te ajudou a resolver esse problema, você já sabe que para você não vai servir, porque ele é muito grande, tá? Então, eu já vi como é que fica a distribuição, achei super legal. Você precisa dessa visão para que ele realmente te encante. Então marca com ele decorado, provavelmente sexta, sábado, às vezes no domingo você vai pegar uma festa. Tem salões até que deixam ele com a decoração daquela que foi no domingo, deixa para segunda, porque o decorador só vai tirar na segunda. Você já consegue ver mais ou menos como que tá, lógico, vai estar sujo, porque foi a festa, mas você tem uma ideia de quanto espaço as mesas ocupam e como funciona isso, tá? Então tenta marcar com ele decorado. É lógico que quando tá decorado, o pessoal tá trabalhando, né? Então, assim, você vai algumas horas antes do evento que vai acontecer. Então, não dá pra você exigir ficar lá 1 hora, né? Alguém do seu lado o tempo todo. Mas saiba que vai ser uma visita relativamente rápida, de máximo meia hora, mas que dá tempo de você ver tudo que a gente falou, tá? Comparando, aqui vai ser muito fácil. Apesar de você já ter tudo anotado com aquelas listas que a gente fez, você não vai precisar delas. Olha que mágica! Sensacional! Por quê? Conforme você foi anotando, a sua cabeça já foi filtrando aquilo e provavelmente ao final daquelas 5 visitas, você já vai ter praticamente decidido qual salão você quer. A menos que você não tenha visitado o salão. Se você não gostou de nada, continua visitando. Não é que você tem que fazer só 5, não. Pode fazer mais. Mas, quando você fala, não, acho que já deu de visita, acho que preciso sentar e decidir, você vai ter ali 2, 3 no máximo que vão estar ali picando a sua cabeça. Então, é muito mais fácil. Você não vai ter que avaliar tudo aquilo que a gente já escreveu sobre eles, porque você já vai ter filtrado. Ok, sobraram 2 ou 3. O que eu vou fazer? Primeiro, a lista de requisitos. Por acaso, algum deles você deixou passar em relação à lista de requisitos? Algum deles não atende os requisitos? Esse aqui não atende, então corta. Já começa por aí, tá? Conferência. Lista de conferência. Quais os itens da lista de conferência são primordiais para você? O que é prioridade? Então, olha, para mim é prioridade ter o ar-condicionado, porque eu me encaixo naquele negócio lá que você falou, Andressa, de calor e tal, lá. Legal. Quantos deles tem ar-condicionado? Tem algum que não tem? Se não tiver, já risca. Tem mais um detalhe, eu queria escada e não tem escada. Opa, risca. Regras aqui, ele fala que não pode fogos de artifício e meu sonho é ter fogos de artifício. Opa, risca. Então, quando você revê a lista, você vai te ajudar a riscar. E assim, você vai escolher o salão que mais se adequa à sua festa, sem você ter
que abrir mão de alguma coisa, porque o que você precisava decidir, você decidiu antes de conhecer. Vou dar um exemplo muito simples aqui de o que pode acontecer em relação à sua lista de conferências que de repente pode te dar uma duvidazinha. Por exemplo, a festa de 15 anos da minha irmã, ela achou um salão magnífico, mas os banheiros eram horríveis, não dava. Ele tinha um monte de banheiro embaixo e 2 banheirinhos em cima. E a nossa festa tinha 100 convidados. E aí, o banheiro não era prioridade. O que ela fez? A gente conversou com o decorador para ele colocar um espelho do lado de fora, que é onde a galera realmente vai. Deixou o banheiro de boa ali. Deu super certo, porque como era um número pequeno de convidados, um banheiro masculino e um banheiro feminino era o suficiente. O espelho, que é o que as meninas mais gastam tempo, estava do lado de fora, então não ocupava tempo do banheiro. E pronto, era um item da lista de conferência que dava pra gente resolver, entendeu? Então, se você amou um lugar, mas ele tá com algum problema na lista de conferência, você pode pensar de uma forma criativa para resolver isso. E pronto, fechamento! Ai, finalmente a gente chegou na parte do fechamento, né? Dá mó trabalho, mas beleza. Se você viu o vídeo da cerimonialista, lá eu falei vários detalhes sobre esse fechamento. Então você tem que avaliar o contrato, tudo que vocês conversaram tem que estar no contrato, verifica a questão de horário, de o que está sendo cobrado, se tem taxa extra, o valor da hora extra tem que estar lá, confere tudo isso, assina e pronto, você tem um salão. Agora sim vai dar para você realmente sonhar. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre decoração. Tem tudo a ver com isso que a gente já falou. Mas antes eu vou ter um videozinho aí no meio que vai ser uma dica sensacional para qualquer coisa que você for ver em relação ao seu casamento, os seus 15 anos, as suas bodas, enfim, para a sua festa. Tá bom? Um beijo e até mais!